A eleição presidencial no Peru ainda não tem um vencedor definido. Mesmo com 3 dias após o início da contagem dos votos e com mais de 97% das urnas apuradas. Até o momento, quem está na frente é Roberto Sanches, candidato da esquerda e apoiado pelo ex-presidente Pedro Castillo. Keiko Fujimori, da extrema-direita e filha do ex-ditador Alberto Fujimori, liderou boa parte da apuração, mas foi ultrapassada na reta final. A diferença entre eles é de menos de 1%. Com o resultado tão apertado, mesmo após o fim da apuração, ainda não será possível saber quem será o próximo ocupante da cadeira presidencial, que deve comandar o país latino-americano pelos próximos 5 anos. Isso porque mais de 900 atas observáveis estão sub judice. Esses são boletins que reúnem votos com algum tipo de problema na contagem dos votos e precisam passar por revisão antes de serem incorporados ao resultado oficial. A maior parte destas atas vem da capital, Lima, região que concentra mais votos de Keiko Fujimori. O cenário político no Peru é instável há pelo menos uma década. Desde 2016, o país já teve 9 presidentes em 10 anos, contando com 2 renúncias e 4 impeachments. Olá, comunidade CL, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso videocast em detalhes. Hoje comigo César Calejão, com a impossível missão de substituir minha queridíssima amiga, a Gabi Varela, em breve. Não se preocupem, ela estará de volta aqui com vocês, tá? Hoje eu converso com o doutor em Ciências Sociais, o Gustavo Menon. A gente vai entender a eleição no Peru, tá muito disputado, e a gente vai entender exatamente o que está acontecendo no nosso vizinho, porque isso tem implicações, inclusive, para o nosso contexto local, doméstico aqui no Brasil. Antes disso, só quero chamar a enquete para vocês, que é o seguinte: quem deve vencer as eleições no Peru? Roberto Sanches, da esquerda, Keiko Fujimori, da extrema-direita, ou vão pedir recontagens de votos? Essa é a nossa enquete no Em Detalhes de hoje para vocês. Isso dito, vamos lá chamar o Gustavo. Vem para cá. Gustavo, tudo bem? Prazer falar contigo, querido. Como é que você tá? Obrigado por aceitar o convite do nosso programa. Eu que agradeço, César. Bom dia a todas as nossas amigas e amigos do ICL. Sempre uma honra e uma grande satisfação falar com todos vocês. Gustavo, vamos nessa meia hora aprofundar um pouco o que está acontecendo no Peru. Eu quero te pedir para nossa audiência, para as pessoas que não acompanham tão de perto, digamos assim, o pleito presidencial em outros países da nossa região, eu queria que você traçasse um panorama, fizesse um arrazoado. O que é que está acontecendo até esse ponto? Até uma disputa muito apertada. Quem é a Keiko Fujimori e quem é o Roberto Sanches, para a gente começar o nosso diálogo, querido, por favor. Do ponto de vista dessa apresentação, César, observe que estamos falando de uma eleição extremamente acirrada, que será decidida voto a voto. Quando nós analisamos a vida institucional, a vida política no Peru nos últimos anos, observe que nós estamos falando de um período de erosão da democracia liberal no país, onde nós pudemos presenciar praticamente 9 presidentes na última década. Nesse cenário de forte crise política e institucional, veja que cada vez mais há um processo de fragmentação partidária que acabou se consubstanciando na eleição de primeiro turno, nessa eleição presidencial no Peru. Como que nós tivemos durante o primeiro turno, César, mais de 30 candidatos que disputaram a presidência, e um elemento inédito em termos de nós pensarmos a correlação de forças no país, trata-se do resgate do Senado, que tenta, de certa forma, reequilibrar as forças frente a essa grave crise política e institucional que vive o país nos últimos anos. Quando nós analisamos o perfil
dos candidatos envolvidos nessa disputa de segundo turno, temos por parte da extrema-direita Keiko Fujimori, filha do ex-ditador, do ex-presidente Alberto Fujimori, que foi exatamente condenado por crimes de violações aos direitos humanos, como que o ex-presidente, ex-ditador violou uma série de direitos de populações camponesas, de populações rurais, e Keiko Fujimori tenta se destacar, tenta capilarizar seu projeto político, sobretudo na região de Lima, como que esse Peru litorâneo trata-se do principal reduto eleitoral da extrema-direita peruana, em contraste exatamente com a candidatura de Roberto Sanches, como que Roberto Sanches trata-se de um ex-ministro de Pedro Castilho e, junto ao seu partido, Juntos por el Perú, tenta agora não só dar vazão a essas forças de esquerda, forças progressistas no país, que acabam se concentrando em grande medida, César, em termos de votação, do ponto de vista da distribuição dos votos, nessa região andina, principalmente nessa região do Alto Peru, Serra Sul peruana, onde os votos de Roberto Sanches foram fortemente concentrados em províncias como Ayacucho, Puno, região fronteiriça com a Bolívia, mais do que isso, uma forte capilaridade dos votos da esquerda peruana em Roberto Sanches, em Junín. Chama a atenção como que há atas também a serem apuradas na província de Cusco, forte reduto eleitoral da esquerda peruana. Portanto, precisamos aguardar como que nessa eleição extremamente dividida e acirrada, precisamos também computar os votos no exterior e como que nesse segundo turno, de fato, o país ficou um país fraturado diante da composição dessa correlação de forças. De um lado, Keiko Fujimori, por parte da extrema-direita, capitaneando votos nesse Peru litorâneo, e, por outro lado, Roberto Sanches tendo muita força nesse Peru andino, nesse Peru rural, que conta com a participação e a mobilização de diferentes setores de esquerda. Perfeito, Gustavo. E aí, o que a gente pode esperar em termos de horizonte, em termos de projeção? Queria te fazer duas provocações. Primeiro, e eu sei que é difícil estabelecer prognóstico dessa ordem, mas quanto tempo deve levar? Porque me parece que, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que são aproximadamente 1.600 atas sub júdice, e isso remete a cerca de 40 mil votos, mais ou menos, né? Quanto tempo isso deve demorar para terminar a apuração? E o que você sente que deve acontecer, já reconhecendo que é bastante complicado determinar esse tipo de prognóstico? Eu queria te ouvir. Do ponto de vista das projeções, César, observe que a própria Justiça Eleitoral peruana mencionou que essa eleição ela encontra-se extremamente dividida e que deve se perpetuar nos próximos dias e ao longo do próximo mês. Chamo a atenção exatamente para essas atas sob júdice, onde essas atas que serão enviadas aos chamados chefes eleitorais, que vão apurar certas irregularidades, não assinatura dessas atas, veja que a maior parte dessas atas encontra-se exatamente na região de Lima, onde sabemos que Keiko Fujimori possui uma expressiva vantagem. No entanto, é preciso ficar em alerta, é preciso ficar vigilantes em termos de como que se dará esse processo de apuração, sabendo que nós temos cerca de 98% já das urnas apuradas. Então, veja que nesse momento de reta final, a própria Justiça Eleitoral comunicou que há uma tentativa agora de se processar essas atas que encontram-se sob júdice, e mais do que isso, também apurando os votos no exterior que serão decisivos daqui por diante. E vale dizer, a título de referência, César, veja que interessante, enquanto Roberto Sanches possui uma ampla expressividade dos votos nessa região serrana sul, por outro lado, quando a gente olha
exatamente a diferença dos votos entre Keiko Fujimori e Roberto Sanches, a título de referência no exterior, é emblemático dizer que a maior parte desses votos são oriundos, por exemplo, de Miami, como que Keiko Fujimori possui exatamente uma maior votação, uma maior distância em relação aos votos, principalmente nos Estados Unidos. E precisamos, como eu disse, aguardar os próximos dias, sempre em vigilância, no sentido, então, de observar como que essas atas que foram, enviadas à Justiça Eleitoral serão apuradas, e estamos falando de uma votação não só acirrada, mas que envolve essas forças políticas que vêm atuando no país ao longo desses últimos anos, como que o fujimorismo extrapola a figura de Keiko Fujimori e, por outro lado, essa força dos Andes, essa força andina por parte dos movimentos sociais que deram uma resposta contundente, uma votação expressiva na candidatura de Roberto Sanches. Perfeito. Gustavo, eu queria aproveitar a tua presença para explicar para a nossa audiência, queria que você trabalhasse esse tema, como há 20 anos o Peru tem o mesmo presidente do Banco Central, que acho que é o Juan Flores, né, de cabeça, assim, não sei se é exatamente ele. E queria te ouvir, por que isso acontece? Qual é a dimensão envolvida naquele arranjo social que permite que seja o mesmo presidente do Banco Central há quase 20 anos e quais são as implicações desse processo, digamos assim, na manutenção das altíssimas taxas de desigualdade que o país experimenta? Excelente observação, César. Veja que o modelo macroeconômico peruano ele foi herdado da institucionalidade desse entulho pinochetista, né? Como que a Constituição peruana de 1993 acabou consagrando esse modelo neoliberal, essas políticas de austeridade que afetam o país até os dias de hoje. E chama a atenção, César, em termos de nós pensarmos a estruturação tributária peruana, uma série de benefícios fiscais, concessões que são dadas exatamente a setores privilegiados, a frações de classes dominantes que atuam no Peru ao longo desse tempo. E veja que o fujimorismo ele foi reeditado com o passar do tempo, inclusive nos últimos anos, quando nós analisamos, por exemplo, a atuação da ex-presidente Dina Boluarte. Veja que nessa ponte 1993-2023, nós tivemos uma política de repressão muito conectada exatamente com essas liberalizações de remessas que são a marca da economia peruana ao longo do tempo. É por isso que Roberto Sanches, por parte da esquerda, em sua candidatura, em sua agenda política, durante os comícios e na sua plataforma política, tentou alavancar uma candidatura que é uma candidatura para a reforma do Estado peruano, provocando exatamente debates sobre um possível processo constituinte. Sabemos que a correlação de forças de Roberto Sanches, caso eleito, não é favorável exatamente no Congresso peruano, como que o Congresso peruano trata-se de um Congresso que destituiu presidentes ao longo dessa última década. Estamos falando aqui, César, a título de referência, de um presidencialismo de fachada, como que o Congresso peruano possui forte vocação política em termos não só de condenar os presidentes, muitos presidentes que foram destituídos por incapacidade moral e mental. Então veja que esses debates passam também por essa nova reengenharia institucional da vida política no Peru, com o resgate do Senado nessa eleição de 2026, como que o Senado foi restabelecido nesse processo eleitoral. E observe que esse diálogo com os movimentos sociais será fundamental para pressionar o Congresso peruano em prol dessa agenda da reforma da institucionalidade para a refundação do Estado peruano, como que do ponto de vista macroeconômico,
há essa prevalência em uma matriz tributária altamente regressiva e que penaliza, sobretudo, os mais pobres, trabalhadores e trabalhadoras peruanas que deram o seu voto em grande medida na candidatura de Roberto Sanches. Gustavo, e aí a gente está vendo uma ingerência muito forte estadunidense no nosso próprio pleito, nas nossas questões domésticas. A gente viu o Trump anunciando tarifaço, recebendo o Flávio, tudo isso. E a gente sabe que a América do Sul, principalmente, já tem vários presidentes de direita, muitas vezes de extrema direita. Tem o Cast agora no Chile, tem Milei na Argentina, tem outros presidentes de direita na nossa região, e o Brasil, de alguma forma, principalmente o governo Lula, se vê aí às voltas com a ascensão desses presidentes de direita. Eu te digo isso para te perguntar o seguinte: você acredita em algum nível de ingerência mais imediata do trumpismo nesse pleito peruano? Como é que você avalia isso? Sem dúvida, César. Veja que nós não podemos subestimar o imperialismo estadunidense. E observe que, do ponto de vista dessa eleição emblemática no Peru, estamos falando aqui de um país do Pacífico que se conecta com a chamada Aliança do Pacífico, com a chamada APEC, mas e que está no centro das discussões geopolíticas, geoeconômicas do nosso tempo, onde nós observamos como que os Estados Unidos reformulou sua política de defesa e segurança para compreender a América Latina como uma região de sua histórica influência, como que Donald Trump vem pressionando por diversas frentes as realidades latino-americanas. Chama atenção aqui, ponto 1, para esse contexto de guerra tarifária, com uma série de sanções que são estabelecidas aos países latino-americanos, o próprio episódio de sequestro do presidente Nicolás Maduro na Venezuela no início de 2026, e a primeira-dama Cília Flores, o bloqueio que se intensificou à ilha de Cuba, e sem falar dessa concepção da política externa estadunidense no sentido de conformar o chamado escudo das Américas. Então veja que você tem, César, de um lado, pressões tarifárias foram consubstanciadas, inclusive, na investigação da Seção 301. Mais do que isso, um alinhamento político-ideológico com esses governos de direita e de extrema-direita na região, Milei na Argentina, Cast no Chile, uma aproximação de Donald Trump agora com Rodrigo Paz na Bolívia, e por isso que a eleição no Peru trata-se de uma eleição decisiva. E por último, vale a pena consignar como que, do ponto de vista dessa ação de ingerência dos Estados Unidos sobre diferentes países da América Latina, especialmente na América do Sul, o Peru também está no centro das atenções, uma vez que há também a classificação de grupos narcotraficantes no Peru como organizações terroristas. Então perceba que esse cerco estadunidense ele está conformado, mas por outro lado sabemos também que o Peru trata-se de um país receptor de remessas chinesas, como que trata-se de um país do Pacífico e que, em grande medida, via Porto de Xangai, acaba absorvendo essas relações, essas correntes de comércio nessa região da Ásia e do Pacífico. Portanto, essa ação dos Estados Unidos, que envolve diferentes países latino-americanos, também pode afetar a vida política no Peru, onde sabemos que Keiko Fujimori está muito próxima exatamente às agendas políticas do trumpismo, em termos de nós pensarmos agendas migratórias, a política de segurança pública no combate à criminalidade. E observe que, do ponto de vista de Roberto Sanches, há uma tentativa em dar vazão a essa plataforma de soberania, de dimensão popular,
em termos de nós observarmos como que o Peru está no olho do furacão em meio a essas tensões geopolíticas e geoeconômicas do nosso tempo. Gustavo, e como é que você avalia uma possível vitória? Queria que você avaliasse para as nossas questões internas, para o Brasil, como é que fica uma possível vitória da Keiko ou uma vitória do Sanches? O que você avalia que pode acontecer para o Brasil, para o nosso contexto, em cada um desses cenários? O contexto na América do Sul, César, trata-se de um quadro de fragmentação política e desintegração econômica. Como que isso inviabiliza agendas mais amplas de cooperação entre os países sul-americanos. Então, observe que é nesse cenário de fragmentação e de uma série de fragilidades que nós abrimos espaço exatamente para a atuação dessas forças políticas extra-regionais, com atuação de ingerência, com essa intervenção dos Estados Unidos sobre a vida política, sobre a vida econômica de diferentes países do subcontinente. E observe, César, que nas relações brasileiras peruanas, veja que há muito que se avançar em determinadas agendas, integração física, cooperação fronteiriça, mais do que isso, agendas que são agendas que conectam a Amazônia, no sentido de nós pensarmos num combate de inteligência aos crimes transnacionais. Então, são agendas que podem ser potencializadas no sentido, então, de conformar governos progressistas que adotem essa via da soberania, que adotem essa via de criar plataformas democráticas, plataformas que possam, então, cooperar sem essa ingerência de atores extra-regionais. Chamo a atenção, exatamente para, caso seja eleito Roberto Sanches, na cooperação amazônica por intermédio da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, como que a OTCA pode ser um instrumento que pode ser reoxigenado a partir da atuação desses dois governos progressistas, caso Roberto Sanches venha a ser eleito, mas sabemos que estamos diante de um ano eleitoral, tanto na realidade brasileira, assim como na realidade colombiana, onde o futuro da região passa em grande medida por esse ciclo eleitoral. Gustavo, e aí uma última pergunta, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa hoje. Com uma eleição, um pleito tão disputado, tão apertado, você acredita que pode haver algum nível de digamos, agitação social ou de quebra-quebra? Por exemplo, o que a gente viu aqui no 8 de janeiro, quando o bolsonarismo foi derrotado. Você vê essa possibilidade no cenário político peruano hoje? Sem dúvida, César. Veja que durante o período de dezembro de 2022 até meados de março de 2023, uma série de movimentações políticas, os movimentos sociais, veja que essas movimentações, esses protestos, foram duramente reprimidos por parte das autoridades peruanas. E chamo a atenção como que esses movimentos sociais foram duramente reprimidos, especialmente nessa região serrana, reduto eleitoral do partido Juntos por el Perú e aqui na candidatura de Roberto Sanches. Observem que esse estalido social peruano que veio à tona com o golpe que afetou Pedro Castillo, o processo de impeachment que foi exatamente articulado por parte do Congresso peruano, no sentido de destituir, naquele momento, o presidente eleito em 2021, veja que essa forte repressão acabou culminando, César, na morte de 50 pessoas durante a realização daqueles protestos. E os números são números que não são números da revista Malta, do célebre escritor, marxista, peruano, jornalista, o José Carlos Mariátegui. São dados da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Anistia Internacional, que, de certa forma, condenou exatamente essa repressão que deixou milhares de feridos, para além dessas cerca de 50 pessoas que foram mortas nessa atividade policial.
E acredito que esses votos que foram dados exatamente para Roberto Sanches, nessa região da Serra Sul peruana, trata-se de uma resposta exatamente desses movimentos indígenas, desses movimentos populares e rurais do Peru serrano, reavivando inclusive aquele espírito das lutas indígenas anticoloniais do século XVIII, de Tupac Katari, de Tupac Amaru, onde de fato essas revoltas tendem a se agudizar caso o processo legítimo da votação no Peru não seja plenamente observado. Vale a pena dizer, vale a pena recordar esse espírito de Tupac Katari, de Tupac Amaru II, onde, no momento da sua morte, ele disse: hoje vocês me matam, mas amanhã voltarei e serei milhões. Muito bem. Gustavo, muito obrigado pelas tuas explicações hoje, pelas reflexões. Maravilhosa aula sobre o contexto que a gente tem nas eleições do Peru. Já ansioso por um futuro bate-papo nosso, meu contigo. Obrigado, querido. Eu que agradeço e seguimos acompanhando a eleição peruana. É isso aí, obrigado. Gente, vamos dar uma olhada no resultado da enquete, produção, é isso? Tem aí já pra gente ver como é que ficou a enquete, tá aí então. A pergunta que a gente fez é: quem deve vencer as eleições no Peru? 56% Roberto Sanches, da esquerda, 5% Keiko Fujimori, da extrema-direita, e 39% vão pedir recontagem dos votos. Vamos ver, porque principalmente a direita gosta, né, gente? Quando eles são derrotados, eles vêm com esse chororô de pedir recontagem de voto e tal, mas a esquerda pode fazer isso também, eventualmente, tá? Gente, olha só. Ontem aconteceu uma das transmissões mais urgentes que a gente já fez aqui na história do ICL. Vocês vão entender por quê. Quase 100 mil pessoas acompanharam ao vivo com a apresentação do cientista, o Guy McPherson, sobre como a catástrofe climática e os efeitos do El Niño afetam o Brasil e o mundo. Logo após essa aula exclusiva, a gente teve o debate com o Edu Moreira, o Leonardo Boff e o Bruno Araújo, que é geógrafo e comunicador por trás do perfil Bruno pelo Clima. Foi uma discussão essencial para a gente pensar sobre o futuro e como cobrar as nossas autoridades considerando essa catástrofe, tá? Se você não conseguiu acompanhar, o replay já está disponível. Corre lá agora, marca aí na tua agenda, se inscreva no Em Detalhes icl.com.br. Tá aí na tela de vocês. Em Detalhes icl.com.br. Gente, faz agora, não espera não. Isso aqui é 5 segundos para fazer a inscrição para essa aula maravilhosa, tá bom? Muito bem, gente. Isso dito, a gente fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo, no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. O podcast fica disponível entre 6 e 7 horas da manhã. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o programa Mercado e Investimentos com a minha queridíssima Débora Maganha, tá? Às 6 horas da noite, vocês têm, como vocês sabem, o ICL Notícias, segunda edição, o N2, tá bom? Beijo grande pra vocês e em breve Gabi Varela estará de volta. Não se desesperem. Até mais. Tchau, tchau, gente. Turma, conseguimos alcançar o nosso objetivo com a aula do professor Guy McPherson na terça-feira às 8 horas da noite. A aula gerou uma polêmica enorme. Muitas pessoas que não tinham ideia do que pode estar acontecendo com o mundo passaram a ficar em estado de alerta e buscando fazer aquilo que pode nos proteger em relação a isso. Outras pessoas dizendo que aquilo é um exagero e que, na verdade, é uma questão muito perigosa, mas não naquela dimensão. E outros ainda processando tudo que foi falado. A única coisa que você não pode fazer é não assistir a essa aula. Depois de assistir, você pode ter a opinião que quiser, mas precisamos todos estar falando sobre esse tema, debatendo esse tema, porque quando acontecer, e isso nenhum cientista do mundo discorda,
Eles sabem que vai acontecer. A dúvida é quando. Mas quando acontecer, a gente vai precisar, todo mundo, estar preparado para isso. Mas a gente vai deixar mais um tempo aqui, porque é uma aula que todo mundo tem que assistir.